Sejamos todos, mais uma vez, muito bem-vindos nessa casa de luz, casa de caridade. Sempre nos acolhe com muito amor e carinho. Que possamos, nessa noite, ser tocados pela luz do Evangelho de Jesus e, na continuidade, pedimos a Jesus: ampare sempre os nossos propósitos, ilumine nossas mentes e abra nossos coronários, a fim de que possamos receber as sublimes lições dos teus ensinamentos, Mestre, e que possamos levar esses ensinamentos no nosso dia a dia com força, fé, esperança e renovação, pois só assim nós conseguiremos alcançar tudo aquilo que viemos buscar na nossa assistência nessa casa de assistência espiritual. Muita luz a todos. E a palestra de hoje vem nos trazer o capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo: não pôr a candeia debaixo do alqueire. Então nós agradecemos esta casa, os mentores desta casa, mentores desse trabalho, amigos, espíritos simpatizantes que se fazem presentes aqui nesse momento, aos dirigentes dessa casa pela oportunidade, a todos os colaboradores, amigos aqui que vêm prestigiar, congregar conosco, mais uma oportunidade do trabalho, mais uma oportunidade de vir a essa tribuna, trazer, desvendar os mistérios do Evangelho. Então, para que nós possamos ilustrar o nosso conhecimento, eu vou dizer as seguintes frases aqui: conhecer é reproduzir em nosso pensamento a realidade. Damos o nome de conhecimento à posse desse pensamento que concorda com a realidade. A concordância do pensamento com a realidade nós chamamos de verdade. Então, a candeia embaixo do alqueire. O que fala Jesus por parábolas? Para traduzir ainda mais, essa candeia vem do latim candela, que é uma vela de sebo ou de cera, que significa um pequeno aparelho de iluminação. Isso suspeito que não tem. Quem aqui é do tempo, nós chamávamos lamparina. É verdade que era um aparato de metal, fabricado com o fundo da lata de óleo, e ali dentro ia querosene ou óleo, e aquilo queimava para iluminar, nos tempos passados. Alqueire é uma antiga medida de capacidade para secos e líquidos, variável de terra para terra. Na Europa correspondia pouco mais ou menos a uns 13 litros. Na China, entre 10 e 21 litros. E no Brasil, alqueire é uma medida agrária, dependendo da região. Alqueire pode ser alqueire paulista, alqueire goiano e outras regiões também se dividem. Não nos cabe aqui adentrar na extensão dessa medida, porque isso não vem ao caso. É apenas para que nós possamos entender, desvendar os mistérios das parábolas de Jesus. Então, o que são as parábolas? Parábola é um relato que possui sentido próprio, destinado, porém, a sugerir, além desse sentido imediato, uma lição moral. As parábolas evangélicas contadas por Jesus são imagens tomadas de realidades terrestres para serem sinais das realidades reveladas por Deus. Elas precisam de uma análise mais profunda. Então, por que falava Jesus por parábolas? Então, não devemos levar ao pé da letra quando Jesus fala: não coloqueis a luz embaixo do alqueire. Então, ninguém acende uma luz para quê? Para pôr uma medida ou tapar com um vaso para que ninguém possa ver essa luz. Então, seguindo no Evangelho de Mateus, está o seguinte dizer, que vem da profecia de Isaías: vós ouvireis com os ouvidos e não entendereis, vereis com os olhos e não vereis, porque o coração desse povo se fez pesado e os seus ouvidos se fizeram tardos, e eles fecharam seus olhos, para não suceder que vejam com os olhos e ouçam com ouvidos, e entendam
teu coração e se convertam, e eu os sare. Bem disse o nosso irmão Átila aqui na leitura inicial, quando fala que o coração precisa, o solo fértil, né? A parábola do semeador, que Jesus saiu a semear, o semeador saiu a semear, e ele jogou várias sementes. Então, por que fala Jesus por parábolas? Porque ele precisava, né? Jesus é um grande pedagogo. Então ele usava na educação, nós bem sabemos, a educação é um processo lento, que demora anos para que nós possamos ter o aprendizado. Para que um acadêmico alcance mestrado, doutorado, ele tem que, por várias vezes, estudar as mesmas lições, assim, só que em proporções e formas de conhecimento diferenciados, ou seja, mais aprofundados. E esse ensinamento de Jesus é dessa forma. O povo daquele tempo, o vocabulário não era tão extenso quanto os nossos dias de hoje, né? Então ele precisava usar de figuras, alegorias, para que o povo entendesse as suas lições. Então, é estranho, né? Parece paradoxo quando Jesus fala: se o Evangelho é luz, por que fala Jesus com tantos mistérios? Com tantas lições escondidas que não são assim abertas totalmente? É porque naquele tempo o povo não estava ainda preparado para toda a luz, porque a luz demais ofusca as nossas vistas. Então eles não iriam saber muito o que fazer com todos aqueles ensinamentos. Por isso Jesus disse: não turbe o coração, eu mandarei o Consolador prometido, que todos nós sabemos, né? E ele desvendará todos os mistérios, falará muitas coisas e muito mais. Então as parábolas precisam de um entendimento mais profundo. Não podemos, à primeira vista, seguir como ela diz. Falando da educação, a educação é um processo lento, eu já bem disse. O amadurecimento do ser requer consideração, reflexão e ponderação constantes por sua própria natureza. A educação é um diálogo, e através desse diálogo, as gerações mais experientes transmitem às mais jovens a riqueza de seus conhecimentos e suas vivências. Cristo é o grande educador da humanidade. Para educar o povo, recorreu à pedagogia da época, que eram as parábolas. Mas ele não disse, né? Precisamos ater ao ensinamento de Jesus, porque ele não é contraditório. Muitas histórias ou muitas situações ele usou de parábolas ou de figuras alegóricas, né? Ou analogias para ensinar aos seus discípulos. Mas ele deixou bem claro, né? Quando ele falou da salvação, para que nós pudéssemos alcançar o reino do céu, ele impôs a condição: apenas a caridade e a humildade. Era a condição máxima, né? A única condição que ele falou, que ele impôs. E quando ele falava sobre isso, ele falava muito mais sério. Então, quando ele falava sobre caridade e humildade, que era a única condição de se salvar, ele falava sério. Por isso ele dizia: ao que já tem, ainda mais se dará, e terá em abundância. O que significa esse dizer? Significa, vem tratar profundamente da nossa boa vontade em aprender, né? Em praticarmos o bem, em trabalharmos em favor dos nossos próximos, ou seja, em favor de nós mesmos, trabalhar em forma de nós mesmos, né? Então, aquele que tem, busca mais conhecimento, mais terá em abundância. Aquela pessoa, né, que é ociosa, tem preguiça, ele não consegue, mesmo na sua própria vida, ele não consegue avançar em todos os projetos que ele se propõe a fazer. Então, o Espiritismo fala sobre o que nessa questão? Quando fala na palavra Espiritismo,
nós podemos notar que ele foi propagado, não foi exatamente quando Kardec surgiu. Kardec apenas codificou, porque a questão do espiritismo, das manifestações espíritas, há muito tempo já existiam. Foi todo um planejamento, né, dos espíritos da verdade, para que viesse naquele tempo com o espírito, né, Kardec, que eu já falei em palestras passadas. Ele fazia parte desse rol, né, de espíritos de luz, de espíritos da verdade. Ele era um deles. E ele foi escolhido para fazer o quê? A codificação, né, dessas mensagens espíritas e, consequentemente, traduzir, né, à luz do espiritismo, à luz de muita fé, né? O espiritismo veio lançar luz sobre vários pontos obscuros do próprio, das lições do Evangelho, porque cada um interpreta de uma forma. Então, várias religiões se sucederam daí, surgiram daí. Então, cada um, muitas das vezes, interpreta de acordo com os seus interesses. Mas, né, não venho aqui menosprezar nenhuma religião, porque todas têm a sua importância, o seu grau de importância, né? O Espiritismo não vem combater nada, ele vem dar cumprimento a muitas situações e vem esclarecer, né? À luz da verdade, à luz da fé. Ele vem dizer que, confirmar o que Jesus já disse, que todos nós podemos, porque todos nós somos luzes, todos nós podemos conseguir grandes fatos, grandes ações, né? Por quê? Mas depende de nós mesmos. Mas ainda veio falar mais ainda, que nós somos responsáveis pelas nossas vidas, por tudo que nos acontece, tanto de bom quanto de ruim. Então, muitas das vezes, nós não gostamos dessa situação, né? Por quê? Porque vem nos chamar a responsabilidade. Então, dessa forma, né, vai o Espiritismo gradativamente nos tirando o véu dos olhos, e nós podemos descortinar um mundo novo à nossa frente, um mundo melhor. Nesse momento, né, nós nos tornamos pequenos arquitetos do nosso destino, porque eu posso escrever hoje o que eu quero viver amanhã. Depende de mim, depende de nós, de vocês, cada um de nós. E se nós formos congregando essa situação em grupos, unidos, coesos, nós conseguiremos muito mais coisas e muito mais triunfos. Ainda nesse capítulo, Jesus diz o seguinte, né? Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos 5 a 7. Não ireis no caminho dos gentios, não entreis nas cidades dos samaritanos, mas se diante as ovelhas que pereceram da casa de Israel. E pondo-vos a caminho, pregai, dizendo que está próximo o reino do céu. Então aí também há uma dualidade, né? Outro paradoxo. Se Jesus é um ato de amor, um ser de luz que veio falar de amor, da união, por que ele fica fazendo essa separação, né, dos gentios? Lembrando que gentios, a colônia de Israel era tudo muito pequeno, muito próximo. Os gentios eram povos que viviam circunvizinhos, né? Ali próximo a Israel. Então aquele povo não tinha assim, muita cultura, era pagão, não. Eles não tinham ainda a certeza da unicidade de Deus. Jesus, para que sua lição, né, prosperasse, né, perseverasse, então ele disse para os apóstolos para não ir aos gentios ainda, porque eles iriam falar para um povo que não estava com o coração preparado. Isso também aconteceu com Paulo de Tarso. Paulo, que tinha muita já experiência, né, muito mais assim,
sagacidade que os próprios apóstolos de Jesus saiu, né, a propagar o Evangelho, e ele, muito atento a tudo, falou: puxa vida, eu vou à Grécia, porque lá é a região dos filósofos, dos sábios. Então lá, muito fácil, né, eu irei pregar. Mas quando ele chegou lá, que decepção, porque ninguém deu ouvidos a ele. Ninguém deu bola. Então ele, muito aborrecido, voltou para trás, mas depois foram outros apóstolos e propagaram o cristianismo na Grécia. Então Jesus, já prevendo, né, para que os apóstolos não saíssem, não fossem, né, a qualquer lugar, porque o povo judeu já acreditava pela existência de um Deus único e já esperava a vinda do Messias. Eles já foram muito tempo preparados, né, por Abraão, pela lei de Moisés e pelos profetas. Então eles já tinham o terreno preparado, né, do coração. Eles já compreendiam. Então era mais fácil, mais tranquilo, vamos dizer, para os apóstolos, que eles fossem semear, né, a boa nova por ali mesmo, por perto, né? Então, o que nós podemos fazer a comparação com o Espiritismo e o cristianismo daquele tempo? Algum tempo atrás, quando as pessoas diziam assim: puxa vida, eu sou espírita, as pessoas corriam da gente com medo. Não é verdade? Esse tempo passou, mas eu vejo que há um novo tempo agora, né? As pessoas já falam assim: eu sou espírita não praticante. Né? Entendo bem o que eu vou falar, né? Porque as pessoas dizem isso. O que é ser o espírita? O que é ser isso? Né? Não basta nós aqui virmos aqui, eu sei que todos têm muito boa vontade, né? Eu venho às palestras, eu participo dos passos, mas eu não mudo o meu coração, eu não mudo meus sentimentos. Aquela irmã, aquele irmão, aquele amigo, né, que me magoou, eu fui procurá-lo. Então é isso, né? Para que nós sejamos espíritas, mas verdadeiramente. Gente, e a gente fala isso não é porque, vamos já falar aqui, não tem diferenciação. Nós estamos na mesma cadeia vibratória. Que o sentimento de vocês, nesse planeta, é igual ao nosso aqui, trabalhadores. Apenas a gente busca, né? Então é preciso haver essa busca incessante, todos os dias, da melhora, né? Para que nos tornemos pessoas melhores, para que não fique endurecido o nosso coração. Porque quando o nosso coração endurece, né, já dizia no e-mail, aquela pessoa que o maior bem que a pessoa pode perder na Terra é a fé e viver sem esperança. Porque quando perdeu a fé, ela não consegue mais nada, nem se levantar de uma cama, nem sair à busca, né, de novos horizontes, nova vida, para ser descoberta. Então, assim, as ideias, tudo que é novo, né, bem disse o Evangelho da semana passada, quando fala, né, estranha moral de Jesus, tem que aborrecer pai e mãe para que pudesse seguir a Jesus. Então, o que Jesus queria dizer? Que tudo que é novo, vai haver um conflito. Tudo que for, se a gente chegarmos à nossa casa agora, encontrarmos lá, né, suponhamos, né, vocês vieram aqui, voltem para casa, o marido mexeu a sala, alterou. Já dá um conflito. Como você altera sem... E da mesma forma, qualquer um não quer ter modificado a sua vida, porque nós saímos da nossa região de conforto. Isso para nós, nós não sabemos lidar com isso muitas vezes, né? Algumas pessoas já têm a maturidade suficiente para lidar, né? Que nós chamamos, são aquelas pessoas resilientes, que estão acostumadas a viver na dificuldade e conseguem sair de situações de risco com muita facilidade. Mas tudo que é novo, assim como Jesus trouxe a sua boa nova, gera conflito. Quando ele fala de mudança, de transformação, de responsabilidade, que é o que fala o Espiritismo hoje,
mudança, transformação, reforma íntima, responsabilidade. Nós, como que vamos fazer, né? Então as ideias são como sementes, elas não podem germinar antes da estação propícia. Hoje tudo é diferente, não é verdade? Então, o Espiritismo veio trazer a boa nova, fala da responsabilidade, a codificação kardeciana, né? Nos trouxe muitas situações para que nós pudéssemos ou possamos compreender o Evangelho de Jesus, mas tudo que é novo causa espanto. Então, da mesma forma, no passado, nós temos que ir com muito cuidado. Nós não podemos aqui, muitas vezes, falar tudo que nós, às vezes, pensamos ou nos é intuído, porque a gente precisa ter calma, porque talvez tem muitas pessoas que não estão preparadas. Mas para que haja um preparo, venha, você tenha, né? O Espiritismo dá essa condição. Venha buscar a sua verdade, a sua fé, o seu conhecimento. Você pode. Aí fala da responsabilidade. Então, como eu dizia, nós vemos a palestra, vemos aos passes, mas temos que trabalhar de alguma forma em favor do nosso próximo, né? Muitas das vezes não precisamos nem vir a casa espírita ou outro lugar, mas nós temos que entender que a condição, né? Jesus é bem claro, caridade é humildade, é a única condição de salvação. Aí fala essa salvação, gente, não é ir para o céu, né? Porque o céu é a condição de cada um, como eu estou por dentro, como está o meu coração, como está o meu sentimento, como está a minha alma. São as muitas moradas, né, da casa do Pai que a gente fala também. Então é o estado que eu estou. Hoje eu posso estar feliz, amanhã eu estou amargurado. Então o nosso coração, ele tramita por todos esses campos. E tudo isso é importante para o nosso crescimento, amadurecimento, para que nós, engrandecimento da nossa alma. Isso é o que nós chamamos o burilamento do espírito. Certo? Então hoje tudo é diferente. Tudo mudou. O que mudou de 2000 anos para cá? Então, quando eu falo tudo mudou, eu posso fazer um questionamento a todos vocês, né? Quem frequenta aqui já, ou aqui, ou outra casa, ou se propôs a se modificar há 1 mês, 2 meses, há 1 ano, o que mudou dentro de você? Então cada um faça a sua reflexão para ver o que mudou, o que pode mudar e o que pode melhorar. Também fala nesse capítulo, os sãos não precisam de médico. Também do Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 10 a 12. Estando Jesus assentado à mesa numa casa, eis que vindo muitos publicanos e pecadores, se assentaram a comer com ele e com os seus discípulos. E vendo isso, os fariseus diziam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas, ouvindo-os, disse Jesus: os sãos não têm necessidade de médico, mas sim os enfermos. Jesus dirigia-se, sobretudo, aos pobres e deserdados, porque são eles os que mais necessitam de consolação, e aos cegos humildes e de boa fé, porque eles creem possuir toda a luz e não precisar de nada. Só para lembrar, publicano é o nome dado aos coletores de impostos na província do Império Romano. Então havia o publicano lá do Império e os que eles designavam nas outras províncias que eles iam tomando, eles precisavam deixar aquele coletor de impostos para que pudessem, né, arrecadar as taxas, os tributos, e tudo isso era enviado a Roma. Então Jesus, os sãos não precisam de médico, né? Então, quando ele fala que não precisa de médico, falando dos simples, dos cegos, por quê? A pessoa simples tem a sua felicidade na simplicidade mesmo.
né? Ele não busca tesouros na terra, porque ele tem ali o seu tesouro. Se ele tem o seu espaço, se ele tem, né, a tranquilidade, porque lá fala Jesus no Sermão do Monte: bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles o reino do céu. Se nós às vezes observarmos aquelas pessoas que às vezes não têm a simplicidade da vida, ele está feliz. A pessoa que é cego, né, não busca nada, porque ele já tem a felicidade dentro dele. Então, esses não precisam do médico, né? Então, esse vem fazer agora uma comparação com a mediunidade, né? O que é a mediunidade? Nós precisamos entender: a mediunidade não é privilégio de ninguém, não é meu, de ninguém, de qualquer pessoa, né? A mediunidade nos é dada, qualquer pessoa tem a questão da mediunidade, basta querer aprender, né? Ele fala, a educação mediúnica, aprender a saber lidar com essa situação, qualquer um de nós. Mas primeiro precisa da reforma íntima, a gente começa por aí. Mas ainda, os médiuns, como eu já falei também aqui, há 2 semanas atrás, não é privilégio, né? Ele precisa lutar dia a dia contra as suas imperfeições para que ele possa fazer esse trabalho da comunicação do mundo espiritual com o mundo material, com o mundo físico que nós vivemos. Lembrando que tudo isso, né, que foi feito, toda a história, quem já teve a oportunidade de frequentar as escolas, vai se lembrar de todas as movimentações, todas as manifestações mediúnicas, desde os peles vermelhas, desde lá da pré-história, né? Já haviam manifestações. Quando rolava uma pedra, aí falava, é Deus falando. Eram manifestações espíritas. Também nas irmãs Fox, em Hydelsville, onde havia pancadas, né, na parede, onde o espírito queria se comunicar. Tudo isso, pessoal, vem o histórico, né, do plano espiritual, que tem por intenção o quê? Mostrar para nós, né, veja todo o trabalho que tem, né, as mesas girantes, as manifestações, as cestas, né, girantes, as cestas rodopiantes, todo aquele efeito que teve lá no século XIX até hoje, tem por objetivo fazer a nossa integração com o mundo espiritual. Falar que a vida não se acaba no túmulo, não se extingue na lápide, né? A vida continua. A vida espiritual, ela é oportuna e ela não finda nunca. Mas que nós precisamos preparar esse terreno aqui no campo da matéria para que sejamos felizes nesse mundo espiritual. Então, a mediunidade é dada sem distinção de cor, de sexo, raça e classe social. Ela existe para que os espíritos possam levar à luz a todas as camadas da sociedade, aos homens de bem para fortalecer a sua fé, e aos viciosos para os corrigir. Esses últimos são os doentes que precisam de médico. Aquela pessoa que está no vício, está na agonia, está na tristeza, está na angústia. Por isso Jesus fez a comparação, né? Ele sentava lá porque havia um preconceito do povo judeu. O povo judeu odiava os publicanos, os piageiros, porque eram coletores de impostos. Eles não entendiam muito bem, talvez não venha o mérito aqui dizer se tinham razão ou não, né? Por que eles tinham que ser taxados no imposto numa terra que era tudo deles? Então eles odiavam esses piageiros e esses publicanos. Mas Jesus não fazia distinção. Ele queria estar próximo daquele que precisava mesmo. Precisava conhecer a verdade para que pudesse, através da regeneração, transformação, mudar e se tornar pessoas melhores. E nos nossos dias aqui, normalmente, né, diz assim que a gente vem à casa espírita: se você não vem pelo amor, você vem pela dor. Todo mundo aqui um dia chegou, né,
veio a uma casa espírita, essa ou a outra qualquer, buscando a consolação maior, buscando compreender, né, situações que eles estavam passando em sua vida e que não havia explicação assim, momentânea. Mas aí vem buscar o consolo, vem buscar o porquê das coisas, porque aqui nos dá, né, a codificação kardeciana nos dá a explicação exata, correta para cada situação das nossas vidas. Então, sugestão aqui, quem quiser aprender sobre, né, questões humanas, Leon Denis chama o problema do ser, do destino e da dor. Se você conseguir ler, estudar esse livro, você vai compreender muitas situações que nós passamos, né, e que a gente consegue, né, lidar, que é o que vem no próximo. Esse capítulo fala sobre isso também, quando ele fala na coragem da fé. Também de Mateus, né? Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos 32 e 33. Todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. E o que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai, que está nos céus. É necessário, né? O que precisa então? Colocar a verdade acima dos nossos interesses materiais, proclamando a verdade livre de preconceitos. Trabalhar ao mesmo tempo pelo futuro nosso próprio e dos outros. Nós, espíritas, devemos semear na terra para buscar a colheita lá na vida futura, que é o quê? Nossa vida espiritual. E quando nós vamos semeando aqui na terra o bem, a boa vontade, a esperança, nós já vamos lampejando os primeiros sinais de felicidade. Porque dizia, né, Chico de Assis, São Francisco de Assis, é dando que se recebe. Não é muito mais prazeroso quando nós damos um presente do que quando recebemos o presente de alguém? Porque nós vemos a felicidade no olho da pessoa que recebe a alegria, a surpresa. Isso nos é transferido em energias, né, flúvios de amor e de luz que vai melhorando nosso campo, né, magnético. Quando falo em mediunidade, também não podemos deixar de falar. São tudo energias do nosso campo magnético. Nós somos energias. Por isso, o toque das pessoas é importante isso, porque é a transferência das energias, né? Então, os frutos da coragem, né, da fraqueza ou da coragem, esse que nós vamos escolher na vida futura, no mundo espiritual. Quais são os valores que se consideram necessários para uma vida harmoniosa e saudável? Então a gente precisa compreender isso. Quais são os valores? O que nós buscamos? Perante um mundo conturbado e violento, nós precisamos refletir a respeito dos nossos ideais. Apenas seguir um ideal não é suficiente. É preciso ser fiel a esse ideal. Então, aí que vem de novo, eu vou falar sobre o trabalho, né? Todo esse trabalho na casa espírita. Então não basta eu só dizer eu sou espírita. Eu preciso arregaçar as mangas, né? Pegar a charrua, o cinzel e sair, né, a trabalhar pelo próximo. Como diz aquela, a gente sempre ouve isso nas capacitações de empreendedorismo. Você quer comprar lenços ou quer vender lenços? Eu quero ser um vendedor de lenços, né? Então eu quero sair dessa cadeira e eu vou, né? não vou ficar aqui nessa cadeira mais, eu vou ficar do outro lado. Então é isso que a gente precisa, né? Mas gente, veja bem, não pensa que a vida é fácil, o negócio não, tem dificuldade, a gente tem dificuldade de problema, porque esse mundo é assim. O mundo que nós vivemos é um mundo de vicissitudes e provas, é um mundo de dificuldades. Nós temos que provar a nossa força, né? Nós temos muitas vezes, um leão por dia que nós temos que domar. Cada um sabe da sua luta diária. E é isso que Jesus quer que nós
vençamos essa luta diária, sejamos vencedores, né? Sair triunfantes. Então, preciso ser fiel. Então, hoje em dia, o que acontece com o mundo? A inversão dos valores, não é verdade? É difícil nós termos boa vontade no mundo assim, onde nós, basta darmos uma volta, e vemos muitas coisas erradas. Vemos pessoas desonestas no poder, usufruindo de luxo, de uma vida farta. Como que a gente pode superar isso? Não é verdade? A gente vê pessoas, vamos falar, nada contra, mas eu vejo pessoas, atores, atrizes bonitos, né? Mas que não têm conteúdo nenhum. E ficam, né, fazendo apologia a coisas erradas, né? Sendo como heróis. Até quando isso nós vamos ter que suportar? É difícil vivermos nessa vida dessa forma. Não é verdade? Hoje a pessoa confunde a liberdade, né, com outras coisas, excesso, sem compromisso. Essa liberdade que nos é dada, que nos foi dada, nós temos que ter responsabilidades com ela também. A título, né? Então é muito fácil nesse mundo eu dizer que eu sou moderno e eu cometer muitos erros. Então está fácil, né? Quem tem os filhos aí, adolescentes, sabe que está à beira do perigo, porque tem mais essas facilidades que a vida oferece, né? Pessoas que são pregam a futilidade, mas estão assim taxadas, né? São exemplos. Isso a gente precisa saber lidar com isso, para que a gente possa triunfar. Essa é a coragem da fé. Eu tenho a minha fé no quê? Num mundo melhor, num futuro melhor. Não importa ali o quintal do vizinho, o que importa é aqui o meu quintal, que eu preciso cuidar, né, desse quintal, para que eu sirva de exemplo para as outras pessoas. Preciso semear a fé, a boa vontade, a esperança, a renovação. Essa é a verdadeira coragem da fé. Ainda, né, para ir encerrando esse capítulo, vai falar sobre carregar a cruz, quem quiser salvar a sua vida. Também no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 39. E chamando assim o povo com seus discípulos, disse-lhes Jesus: se alguém me quiser seguir, negue-se a si mesmo, e tome a sua cruz e siga-me. Porque o que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas o que perder a sua vida por amor a mim e do Evangelho, salvá-la. Pois de que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Nesse capítulo, Jesus nos recomenda a renúncia. Renunciar ao quê? Não é fácil. Renunciar às comodidades terrenas para conquistarmos os bens do Espírito. Isso é uma grande virtude que servirá de alicerce para o verdadeiro engrandecimento e progresso espiritual. Então, o que quer dizer assim? Carregar a sua cruz, quem quiser salvar a sua vida. Bom, mas o maior exemplo que a gente tem é o próprio Jesus. Então, foi lá a simbologia, né? Ele carregou a sua cruz, né? Ao Gólgota. Ali ele é visto como, fala assim, muitas vezes, lá no passado, a gente falava, coitado do Cristo, né? Ele sofreu, foi derrotado, preso e estendido a uma cruz. Mas não, ele venceu a batalha dele. Ele carregou a sua cruz, ele não renunciou. Ele tinha essa condição, tinha essa capacidade, tinha esse poder. Mas ele não, ele enfrentou e carregou a sua cruz. O que quer dizer isso para nossas vidas? Que nós temos, cada um tem a sua vida, cada um tem a sua história, cada um já vem com um plano, né, da erraticidade no mundo espiritual, já vem com um plano. Então cada um de nós estamos onde nós deveríamos estar, vivemos com as pessoas
que nós devemos conviver, né? Escolhemos os companheiros, as companheiras, os filhos, os pais. Não pense que não, porque nós escolhemos tudo isso. Escolhemos também o tipo de vida que nós vamos levar aqui na Terra, o tipo de tarefa, o tipo de obstáculo, o tipo de dificuldade que nós devemos superar aqui na Terra. Mas, chegando no primeiro sofrimento, ai meu Deus do céu, não é assim que nós fazemos? Então é isso, né? Sejamos fortes. Fala assim, esse cara aí está falando. Mas é assim, pessoal. A gente deve agradecer a tristeza, né? O momento triste, agradecer a dificuldade, a doença, que muitas vezes nos afronta, nos assola o dia. Muitas das vezes as doenças fomos nós mesmos que causamos. Ainda algumas das doenças é o plano espiritual que nos tira de ação, porque nós estamos cometendo algum erro. Ele deixa a gente de molho lá 1, 2, 3 dias para a gente refletir na nossa vida. Muitas das coisas começam a acontecer, né? A gente tropeça, cai na rua, né? Bate o carro, a gente sofre pequenos furtos. É para a gente refletir na nossa vida. Alguma coisa que nós devemos mudar, alguma coisa não está bem. São os alertas, né, do mundo invisível que está sempre nos amparando, sempre nos protegendo, está ao nosso lado. Muitas das vezes nós não damos atenção a esses pequenos detalhes, porque é sutil, porque ele não pode interferir de forma plena em nossas vidas, porque nós temos a escolha, nós temos o livre-arbítrio. Mas o nosso amigo aqui, o nosso anjo protetor, né? Se nós temos de levantar às 5 da manhã, desde 3, 4 da manhã ele está ao nosso lado ali, já nos direcionando passes de energia positiva. Podem ter certeza, nos momentos difíceis ele está ali ao nosso lado, né? Nos amparando, nos acolhendo. Mas se nós falhamos, ele chora de vergonha. Então nós temos essa responsabilidade também com. Veja bem, Deus, na sua grandeza, na sua infinita bondade, designou para cada um de nós um anjo guardião, um anjo protetor, para nos acompanhar desde antes do nascimento até após o nosso desencarne, porque ele vai estar aguardando do outro lado. Aí ele falará conosco. Puxa vida, você, né? Ou ele ficará triste, envergonhado, não falará nada, porque nós falhamos. Isso carregue a sua cruz. Saiba enfrentar os problemas do dia a dia, com força, boa vontade, com coragem, né? Cada um de nós tem a capacidade de construir coisas boas. Cada um de nós pode construir um futuro melhor, né? Então, é dessa forma que o mundo vai modificando. Lembre-se, o planeta passa pela transição. Mas não é uma coisa, efeito físico, nós não vamos perceber. São as energias que vão se modificando. Hoje existe tanta maldade espalhada, é para que nós nos mantenhamos, tiremos a luz debaixo do alqueire e mantenhamos acesa a nossa candeia, cada um de nós. Não deixemos a sombra, né, de pessoas tristes e infelizes apagar a nossa luz, porque apaga. Muitas das vezes nós fazemos aquele projeto de vida, aquele projeto maravilhoso, chegamos para um amigo e ele fala: você não consegue fazer isso não, puxa vida, você não tem essa capacidade, nunca permita isso. Não é verdade? Tem até aquela parábola que eu ouvi uma vez que fala sobre isso aí. Havia numa cidadezinha lá uma maratona que ninguém conseguia vencer, que era uma subida íngreme, as pessoas rolavam e caíam, e vinha atletas de todo mundo, tentava, mas aí ficava, né? Foram analisar, ficava um dia, chegou alguém, subiu, aí foram ver, porque as pessoas formavam um corredor e ficavam rindo: você não vai conseguir, você não dá, você não consegue.
Essa pessoa veio, nem deu ouvido a ninguém. Foram ver, ele era surdo. Então, é isso, né? É só para a gente entender que a gente não deve, né? Às vezes tem irmãos que vêm nos orientar, não é verdade? Nós devemos ouvir e ponderar. Mas se você tem um projeto de vida, projeto que você entende que é legal, que é bacana, faça. Não deixe ninguém, né, apagar a sua luz. Vamos pôr a nossa luz no candeeiro, para que todos vejam, todos saibam. Então, Allan Kardec, que é o codificador do Espiritismo, com o auxílio dos espíritos superiores, fornece-nos subsídios valiosos para a interpretação dessas passagens evangélicas de Jesus e de tantas outras. Basta nós, Kardec não é para ler, é para se estudar. Nas entrelinhas, né, das lições, que nós vamos compreender. Muitas vezes nós pegamos o Evangelho, né, às vezes não compreendemos. Não fiquem aborrecidos, não. Da primeira vez que eu peguei um livro desse, eu não entendi nada. A segunda vez eu dormi na metade do caminho, a terceira vez eu deixei de lado. Mas aí a gente vai buscando, né? E a gente consegue. Todo mundo tem essa capacidade. Todos podem. Então, todos podemos ser os arautos do Senhor. O Espiritismo nada inventou, vejam bem. Apenas facilitou a nossa compreensão das verdades eternas. Cabe-nos, portanto, não só estudar os princípios fundamentais da doutrina, como também penetrar no âmbito do psiquismo humano. Nós temos que compreender o ser humano também, compreender a nós mesmos, para que nós possamos compreender melhor as lições do Espiritismo. Tal empreendimento vai nos auxiliar eficazmente no sentido de transmitirmos o conhecimento espiritual de acordo com a capacidade de entendimento daqueles que nos ouvem. Então, cada um vai interpretar da forma até onde consegue. Não quer dizer que ele é menos inteligente, né? É porque é o momento mesmo de cada um. Né? Então, queridos irmãos, que as bênçãos do plano espiritual possam cair sobre todos nós e Jesus continue assim, sempre comparando os nossos propósitos. Muito obrigado a todos vocês que tiveram paciência de me ouvir. Muita luz a todos.